Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Porque assim como és morno e você não é quente e nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante que essa fé religiosa, essa ideia cristã, esse mover pentecostal, nos ensinou que das maiores provas da vida, elas são fogo. O cristão, ele é tendencioso a se imaginar um homem cheio de fogo, do Espírito, do Pentecoste, cheio do poder de Deus. Esse homem religioso é tentado a entender que as provas da vida só vêm através do fogo. O fogo representa as pressões, o fogo representa as dificuldades, a tribulação. O fogo representa o poder do inferno. O fogo é o purificador dos pecados humanos, das consequências dos seus erros. E de repente vem a palavra do Senhor e coloca um limite de prova, um momento de crise, uma dor espiritual das mais terríveis, que é quando na verdade não é o fogo, não é a frieza da incredulidade, da apatia. Não é quando simplesmente nós esquecemos de Deus, abandonamos a igreja, deixamos o altar do Senhor. É quando na vida nós não estamos nem quentes, nem cheios do fogo do Senhor. E a Bíblia é tão interessante, porque ela diz: quem dera você fosse frio então. Quem dera você não tivesse sobre você nenhum tipo de paixão, nenhum tipo de fé. Mas ele coloca um estado espiritual dos mais terríveis, que é onde eu não tenho o fogo da presença, a glória, quando eu não estou aquecido por Deus, mas também não desviei dos meus caminhos, não enfraqueci na minha fé. Eu costumo dizer que o pior de todos os demônios é o da religiosidade, porque a pessoa que tem religião, ela acha que tem Deus. Uma pessoa sem religião, muitas vezes ela tem crise. Quando ela chega ao fundo do poço, ela sente a necessidade de voltar para Deus. Ela sente a necessidade de se erguer na fé. A pessoa, quando perde tudo na vida, ou quando ela está em crise existencial, emocional, ela sabe que precisa voltar a Deus. Mas a pessoa religiosa, mesmo em crises espirituais, emocionais, em crises da vida, essa pessoa ainda acha que tem Deus, imagina-se que tem Deus. E muitas vezes na vida, nós somos pessoas assim, que imaginamos que temos Deus, que imaginamos que servimos a Deus, imaginamos que estamos na casa de Deus, mas quando espiritualmente nós nos analisamos, nós sabemos que nem frio estamos, nem incrédulos estamos. Nós não abandonamos a Deus, mas também não temos a presença dEle. Não sentimos mais Deus, não percebemos mais a força da glória do Senhor, não buscamos mais com intensidade aquilo que parte da glória e da grandeza do Senhor. Em um momento assim, nós estamos mornos. A Bíblia diz, ao ponto de sermos lançados fora da boca de Jesus. Então entenda o que eu quero dizer a você. Uma pessoa morna, uma pessoa que deixou a glória, mas que também não abandonou a Deus, é uma pessoa que se acostumou, é uma pessoa que sente que conhece tudo. Eu conheço muitas pessoas que dentro da sua vida espiritual imaginam que já experimentaram tudo de Deus, que conhecem tudo de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas imaginarem que conhecem a Bíblia como a palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para você que você talvez concorde comigo. As pessoas que dizem que conhecem a Bíblia são as pessoas mais frias, são as pessoas mais incrédulas. Eu conheço pessoas que dizem: olha, eu conheço fulano de tal, conhece tanto a Bíblia, conhece tudo da palavra de Deus, mas está frio.
Talvez você seja uma pessoa que leu, que estudou, que compreendeu, que teve tantas experiências com Deus, tantas experiências com a igreja, mas hoje você está frio. Talvez você seja uma pessoa que já serviu a Deus com intensidade, com ousadia. Talvez você já foi um pregador, já foi um evangelista, um ministro de louvor. Foi uma pessoa que ia à igreja, fazia campanha, buscava a presença de Deus, conheceu a Deus, experimentou a presença e o mover do Senhor, mas hoje esfriou espiritualmente. Eu vi um homem no final da vida, um dos maiores homens de Deus que eu conheci, já há mais de 80 anos, sentado na poltrona da sua casa, sem igreja, sem discípulos. Um dos maiores moveres de Deus do Brasil teve início na vida deste homem. E quando conversamos com ele, ele dizia conhecer tudo, saber tudo, e de nada mais ele tinha um interesse. Não se engane. Quando nós entendemos ou imaginamos que já conhecemos a Deus, conhecemos os pregadores, conhecemos a igreja, conhecemos a visão da igreja, sabemos tudo do mover de Deus, a tendência é esfriar. Não se acostume com o que Deus tem para a sua vida. Jamais se acostume com a presença e com o mover de Deus. Jamais veja pessoas recebendo de Deus, do poder, da unção, do Espírito, e olhe com um olhar de incredulidade, de desânimo, porque você já passou por isso. Jamais ouça a palavra de Deus com frieza no coração, porque você já conhece. Porque as pessoas, quando se acostumam com Deus, com o seu mover, com a palavra, as pessoas, quando se julgam conhecedores de Deus, elas normalmente esfriam. Saiba que as pessoas que esfriam são as pessoas que simplesmente estão. Eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre aquele jovem que foi embora e gastou tudo que tinha. Ele volta para a casa do seu pai. Ele volta a ter o seu lugar de honra. Ele voltou a Deus. A Bíblia diz que mandou matar um cordeiro, fizeram uma grande festa para ele. E a palavra do Senhor termina a história aí. Ele simplesmente voltou para a casa do pai dele. Ele simplesmente estava de volta ao seu lugar. E ouça, muitas vezes nós simplesmente voltamos. Nós só estamos na igreja, nós só estamos em Deus. Nossa vida morreu, parou, nós saímos do mundo, fomos libertos do pecado, livres da condenação do mundo, mas nós simplesmente estamos no culto, simplesmente estamos na reunião, simplesmente estamos lendo a palavra de Deus. A nossa vida não passa de estar. E ouça, Deus tem mais para você do que isso. Não se acostume com a sua medida espiritual. Não se acostume com o lugar onde você está. Não se acostume com a medida do seu conhecimento da palavra. Se você ama a Deus verdadeiramente, se você voltou ao Pai, se a sua vida pertence a Deus, não simplesmente esteja. Há muitos que simplesmente estão, e estes esfriam espiritualmente, morrem diante da presença de Deus. Quem esfria são as pessoas dominadas pela alma. Quem esfria são as pessoas que estão dominadas pelo pecado. Quem esfria são as pessoas que sofreram decepções com Deus, decepções com a igreja, decepções com líderes. Ouça, as pessoas que nasceram na fé, que tiveram um encontro com Deus, mas que estão dominadas pelo seu sentimento, têm a tendência a esfriar, a esmornar, a ficar morno, a esmornecer. As pessoas que têm a tendência a serem dominadas pelo pecado, a chegar ao momento da vida que acha que tudo é comum, o erro é comum, a prática do pecado é comum, o pensamento do pecado é comum, a linguagem do pecado é comum. Toda pessoa que se envolve com o pecado esfria. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todas as pessoas que sofreram decepções, que se frustraram com a igreja, que se frustraram com os pregadores da igreja, que se frustraram com esse mover nojento da igreja, de não pregar mais a palavra de Deus, desse mover nojento estabelecido dentro do sistema congregacional, onde os cultos viraram shows de música e os pregadores são fracos, falhos, mentirosos. Pessoas que amam mais o dinheiro do que amam pessoas e vidas, e muitas vezes a pessoa está dentro da igreja frustrada com isso. Ouça, suas decepções e frustrações não te justificarão na vinda do Senhor. Você precisa vencer suas decepções, você precisa vencer seu pecado,
Você precisa vencer a dor da sua alma, porque muitas vezes é melhor ser frio, é melhor ser quente, do que estar morno diante da presença do Senhor. Se você precisa vencer espiritualmente, feche os seus olhos. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu coloco essa vida que sofreu tantas decepções, frustrações, essa pessoa que tem lutado contra o pecado, contra o domínio da alma. Senhor, essa pessoa que simplesmente está dentro da igreja, está diante do Senhor. Essa pessoa, Senhor, que se acostumou com tudo, que não vê mais graça em nada do Senhor, que não sente mais paixão por nada da Tua presença, Senhor, perdoa-nos, liberta-nos, faz-nos pessoas, Senhor Jesus, que reacendem a chama do Espírito, o desejo de Deus, a paixão verdadeira pelo amor de Cristo. Ó Senhor, que nessa manhã o Senhor quebre todo o sistema religioso, natural, emocional, e que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito e traga de volta a palavra, a presença e o Teu mover sobre o nosso coração. Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Anápolis, e eu gostaria muito de convidar você, primeiro, hoje à noite, às 19h30, na Igreja Palavra Revelada, um culto de louvor e de fortalecimento na Palavra do Senhor. Você que precisa ser forte, fortalecer seu espírito, alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, vem estar conosco. Hoje à noite, 7h30 da noite, Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty, venha receber de Deus. Quero também convidar você, nesse próximo dia 27, sábado agora, nós teremos um grande culto, a Igreja Palavra Revelada vai estar aniversariando, e eu quero convidar você a estar conosco, vai ser um dia muito especial, uma noite muito especial. Você que recebe o áudio, você que tem recebido da presença de Deus, vem estar conosco, nesse sábado, às 20 horas, 8 horas da noite, na Igreja Palavra Revelada, nosso culto de ação de graças pelo aniversário da igreja, estarei ministrando, vai haver um grande derramar de Deus sobre a igreja e você é o meu convidado. Nesse sábado, 8 horas da noite, Igreja Palavra Revelada, um lugar de bênção e de milagre.